duas palavrinhas para você: pessoas difíceis. Talvez você seja uma delas, talvez a gente tenha que lidar com alguma delas, tá? Então não tem escapatória. E aqui eu vou listar para vocês, obviamente nós não somos, né? Não somos perfeitos, mas eu vou listar para vocês 10 dicas, 10 formas de você lidar com pessoas difíceis, seja no ambiente profissional ou no ambiente pessoal também. Uma hora ou outra isso vai acontecer, tá, pessoal? Embrólios, problemas, de fato, atritos que você vai ter dentro da empresa. Então aqui estão 10 dicas que funcionam. Pelo menos uma delas vai funcionar para você, eu tenho a absoluta certeza. Roda a vinheta, eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos, eu sou Master Black Belt, esse é o canal da Kai, onde a gente fala um pouquinho sobre liderança, gestão, e o tema de hoje está relacionado ao conceito de liderança, né? E muitas vezes eu não estou falando aqui no nível hierárquico do negócio, mas nas atribuições que a liderança nos traz, né? Às vezes eu tenho que lidar com profissionais, com um colega de trabalho, que já é um colega difícil de você se comunicar, de você conseguir dobrar a opinião, enfim. E aqui eu vou listar para vocês algumas dicas práticas para a gente conseguir, tá? Alguns conceitos, alguns pontos importantes que vocês precisam se atentar. Antes de mais nada, já deixa o seu like aí, já se inscreve no nosso canal, porque isso nos ajuda muito a produzir esse tipo de conteúdo, beleza? Então deixa o seu like, se inscreve, custa R$0, vídeos novos toda terça e quinta. A gente já tem um vídeo falando sobre liderança, que é um tema relacionado a esse tópico. Eu vou deixar o link do nosso card aqui em algum local na nossa página. E nós temos, bom, depois eu falo sobre isso. Vamos direto para a primeira dica para não demorar demais, né? Primeiro, mantenha a calma. Eu não sei vocês, tá? Mas de fato, dependendo de alguns comentários, dependendo de algumas reações, dependendo da forma como a coisa acontece no ambiente profissional, a minha vontade é já de fato expor o que eu penso. E 100% das vezes que eu paro, mantenho a calma e opto por conversar posteriormente, eu venho com uma outra mentalidade, com outros argumentos. Ah, Carlos, mas eu não tenho esse sangue de barata. Tudo bem, mas você precisa treinar isso. Tá? Sempre que acontecer algum probleminha, você precisa manter a calma e raciocinar sobre os outros pontos. Não importa se você vai manter isso do lado da sua mesa, uma lista, se você consegue praticar isso consistentemente, se você consegue praticar isso com a sua família e aí você leva isso para o ambiente profissional, tá? Porque isso também serve para o ambiente familiar, porém, manter a calma é essencial. Segundo, empatia. É muito difícil nós nos colocarmos no lugar dos outros, entender primeiro por que a pessoa falou aquilo. Em muitos cenários da pessoa, a menos que a pessoa haja com muita má fé, né, você vai perceber que às vezes ela não quis dizer aquilo ou pelo menos ela comentou, mas ela teria voltado atrás, né? Então, ter a empatia para você entender o ponto de vista de outro profissional é extremamente importante. Te digo mais, né? Se você trabalha com comunicação, por exemplo, home office, se você faz muito e-mail e você recebe alguma informação e você já começa a pensar de forma diferente, tente praticar um pouco a empatia. Tá? Primeiro, mantenha calma e se coloque no lugar da outra pessoa. Não estou falando que as outras pessoas estão 100% certas, tá? Não. O que a gente está passando aqui é uma forma de você liderar pessoas difíceis, de você lidar com pessoas difíceis também. Então, quando você faz essa liderança entendendo o cenário, você toma atitudes e você vai se cercando das melhores ações para extrair o máximo desse profissional, tá? Depois, tem uma outra aqui, comunicação clara e assertiva. Quando eu digo comunicação clara e assertiva, não só no que você vai falar, mas como você vai falar. Tem alguns profissionais que precisam de tudo documentado, tudo por escrito. Tem alguns profissionais que precisam das coisas explicadas, conversadas, one on one, frente a frente, numa reunião, tá? Então você, como líder, precisa se adaptar a isso. Tem uma ferramenta que a gente passa, né, dentro da nossa formação, inclusive de liderança, no programa de liderança total. Inclusive vou deixar o link da nossa formação, é só para líderes, tá? Então coordenadores, supervisores, quem tem atribuição de liderança pode participar. Tem um processinho seletivo aí para poder participar dessa formação. Quando a gente pega esse cenário, pessoal, né, do que eu preciso me comunicar, tem uma ferramenta que a gente mostra que é a ferramenta DISC. Vou colocar na tela aí os perfis para que vocês possam dar uma olhada do DISC, tá? Dominância, influência, estabilidade, por aí vai. Quando a gente fala disso, eu preciso entender. Vamos supor que um profissional seja um rapaz ou uma moça que ela
precisa das informações tudo documentadas. Se eu só chegar e citar em uma reunião, não vai funcionar. E aí você vai ter problema como líder e muitas vezes está na forma como nós nos comunicamos, na clareza e na assertividade, ok? Então nós como líderes precisamos tomar esse cuidado. Quarto, não leve para o lado pessoal, tá? Então quando eu comento, né, sobre liderança ou sobre gestão, eu sempre digo, pessoal, o líder, ele é um profissional que ele não é amado, né? Ele toma decisões muitas vezes que vai acabar afetando outros profissionais. Ele precisa tomar essas decisões. E quando ele toma essas decisões, há reações no time. E você não pode levar em consideração essas reações para o seu lado pessoal. Tá? Entenda que isso é algo normal e que muitas vezes vai acontecer. Não leve para o lado pessoal. Ponto. Se você levar para o lado pessoal, isso vai atrapalhar a sua liderança. Fato, tá? Fato. Depois, estabeleça limites. Então, ser líder e querer ser amigo, né, de todo mundo vai acabar influenciando. Você precisa estabelecer limites, inclusive para ser respeitado e também no formato como essas pessoas podem, por exemplo, se comunicar, tá bom? Nos horários e etc. Caso contrário, a sua liderança começa a ficar menos significativa, com menos respeito, também com menos resultados práticos. Evite confrontos desnecessários. Então a gente precisa escolher um pouco as nossas batalhas. Ah, Carlos, mas acontece, por exemplo, de você escolher batalhas erradas? Acontece, né? Às vezes a gente começa a focar num determinado problema e a primeira coisa que eu me pergunto como líder, né, como gestor aqui dentro, é o seguinte: esse confronto, ele está me levando a um novo patamar? Ele está levando a empresa ao objetivo, ao resultado que a empresa deseja? Se não, pessoal, eu preciso repensar, tá? Isso parte de mim, como líder, né? Tomar essa decisão e comunicar isso, conversar com os profissionais. Caso contrário, as coisas vão começar a serem disseminadas, né? E você vai perder a mão um pouquinho nessa liderança. Está relacionado com um pouco com outro tópico esse tá aqui, que é o foco na solução, né? Então não fique buscando culpados, não fique, nossa, mas tal fulano falou isso daqui antes. Não. A partir do momento que você tem um confronto, você tem um problema, qual é a solução que vai ser adotada? Agora, olha que importante isso daqui. Se comprometa com a solução independente do resultado. Então a minha solução pode não ser a melhor, a sua solução pode não ser a melhor, a do seu colaborador pode não ser a melhor, a do seu liderado pode não ser a melhor. Mas uma vez que nós decidimos que a solução vai ser essa, nós precisamos nos mantermos firmes, né, até o compromisso final de fazer com que isso aconteça. Tá? Outra aqui, ó, procure o apoio de colegas ou superiores, tá? E também saber quando buscar ajuda profissional. São duas categorias que eu vou juntar, né? Então, procurar o apoio de colegas superiores ou ajuda profissional. Pessoal, nós como líderes, nós não sabemos tudo, né? Existem inúmeros perfis que a gente vai precisar lidar. E existem pessoas difíceis que, de fato, a gente vai acabar sofrendo na liderança, de extrair o máximo desse profissional, ter o respeito desse profissional e muitas vezes ter resultados com ele. E aí eu posso buscar ajuda, seja de colegas superiores, eu posso expor o meu problema de uma maneira adequada. E quando eu exponho o problema, eu tenho que tomar um certo cuidado para não menosprezar, para não influenciar o trabalho desse profissional, tá? Mas eu preciso expor o problema e buscar essa ajuda. Agora, tem cenário, né, que tá um pouco abusivo, tá hostil, eu tenho que buscar recursos, ou recursos humanos, ou até com ajuda externa, né, de mentorias, pessoas que possam trabalhar isso com a gente. Tá? E um outro ponto, o último que eu vou listar para vocês é aprender a dizer não. Muitos profissionais têm dificuldade em dizer não e acabam abraçando o mundo, e quando eles abraçam o mundo, o resultado fica mediano. Tem uma figura muito bacana do livro Essencialismo, vou colocar na tela aí para vocês, tá? O nome do livro e autor, que mostra como se você tivesse ali, né, uma energia e você vai dissipando a sua energia em várias direções. Isso faz com que o quê? Faz com que você abrace o mundo, você não consiga focar, você não consegue dizer não. Agora, quando você diz não para todas as possibilidades e você foca exatamente naquilo, você concentra os seus esforços em atingir os resultados mais adequados. É isso que nós precisamos buscar como líder. Tá? Então, aprender a dizer não é uma última dica que eu gostaria de deixar para liderar pessoas difíceis. Mas isso precisa ser feito? Não, esse não é o foco, pelo menos no momento, mas isso vai entrar em backlog para ser feito em uma outra situação e etc. Tá? No caso de tarefas, por exemplo. Beleza? Quero que vocês comentem aqui
Esse vídeo foi feito com os principais tópicos, mas eu quero ajudar, então eu quero que vocês comentem, que eu vou chamar os mentores de liderança que nós temos aqui dentro da empresa para poder responder a dúvida de cada um de maneira personalizada. Então comente, qual é a principal dificuldade que você tem em liderar pessoas, ou até se você tem dificuldade com o seu líder, comenta aí qual é a dificuldade que nós vamos te ajudar. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá.